Olá, boa noite, bom final de tarde, né? Linda, boa noite ainda, bom final de tarde a todas e todos. É uma satisfação para mim receber aqui os colegas, né? As colegas dos colegas, Daniela Pavani, Guilherme Maranghello, Andrea de Maman, Sônia Gonzatti e Odilon Giovannini. A professora Daniela e o professor Guilherme eu já tive a satisfação de conhecer desde o meu processo de formação, né? Nós somos contemporâneos no Instituto de Física da URGS, em fases diferentes, né, da formação, mas já tive o privilégio de estar com eles, as professoras Andréia, Sônia, o professor Odilon, eu conheci agora nas discussões do grupo do Planetários do Sul, né? Então, boa tarde, colegas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo, né, uma conversa informal aqui sobre astronomia, sociedade e educação. E para dar início, né, à nossa conversa, esse bate-papo está sendo realizado no âmbito de um projeto de extensão da UFFS, né, o Na Marcha pela Ciência. Esse projeto ele é dedicado a promover o debate público sobre ciência, educação, saúde, política, tecnologia e sociedade. Né, bem amplo, mas a ideia é essa mesmo, né? Envolve aí docentes das mais variadas áreas. A gente tem pessoas da ciência política, história, ciências sociais, física, bioquímica, né, discutindo com a sociedade, né, discutindo com o público em geral sobre ciência, né, via a realização de webconferências como essa que a gente está fazendo em mídias sociais de grande abrangência, né, sempre destacando o papel da ciência, da educação para o desenvolvimento e soberania do país. Então, hoje eu recebo os colegas, né, que organizaram e promovem as atividades do Grupo Planetários do Sul, uma iniciativa que congrega diversas universidades, entidades e grupos do RS, né, planetários, grupos de pesquisa, clubes de astronomia e etc., né, que tem a astronomia como objeto de pesquisa, ou de divulgação, ou de promoção. No grupo estão entidades como a URGS, a Unipampa, a Univates, a UX, né, a Universidade de Caxias do Sul, o FEPEL, o FSM, tem uma lista completa que depois a gente pode falar. Eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação dos nossos convidados, né, que estão aqui conosco hoje. Então, vou começar com a professora Daniela Pavani, que é professora do Departamento de Astronomia da URGS. Ela é ex-diretora do planetário da instituição, né, possui pesquisa na área de astrofísica e atua na área de ensino de ciências e diversidade culturais, étnico-raciais e de gênero. Ela está coordenando os programas de extensão Observatório Educativo Itinerante e Estrelas do Sul. E ela também atua nos programas Aventureiros do Universo e Meninas na Ciência. O professor Guilherme Maranghello é da Unipampa, ele é o diretor do planetário da Unipampa, pesquisa na área de astrofísica, gravitação e cosmologia, atuando também no ensino de física e de astronomia. Coordena o projeto Astronomia para Todos, né, e é um dos grandes promotores aí de atividades virtuais agora nesse ano, mas também presenciais sobre astronomia. A professora Sônia Gonzatti é professora da Univates, ela atua no mestrado profissional em ensino de ciências exatas da instituição, onde coordena, né, a área de ciências exatas e tecnológicas. Ela atua em divulgação científica e ensino de astronomia. Ela está coordenando o projeto Meninas na Ciência da Univates e participa do projeto de divulgação científica e astronomia do planetário da Univates. A professora Andrea é professora também da Univates, atua na formação de professores de educação básica, na divulgação científica, no ensino de astronomia e no uso de tecnologias. Só um minutinho aqui. No uso de tecnologia e experimentação no ensino. Coordena o projeto de extensão planetário da Univates, né, divulgação científica e astronomia ao alcance de todos. O professor Odilon Giovannini é professor da UX, coordena o planetário móvel da instituição,
é membro do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, tem pesquisa na área de astrofísica estelar e atua na área de ensino de ciência, física e astronomia, também na realização de atividades de divulgação e popularização da ciência. Então, são os nossos convidados. Acho que o professor Daniela tem um problema de internet, né? Ela já tinha comentado anteriormente, e eu vou, então logo ela consiga voltar, eu já recoloco ela no ar aqui conosco. Então, né, nosso bate-papo de hoje é a gente conversar sobre astronomia, sociedade e educação. A astronomia é uma área muito profícua e ampla, né, com vários campos de pesquisa e de atuação. A gente tem aí desde a cosmologia, a astronomia extragaláctica, até a astrofísica estelar, planetologia, astrobiologia, né, instrumentação astronômica, chegando até o ensino de astronomia, os estudos culturais e etc. Né, uma área, como eu falei, bem ampla. Ao mesmo tempo, a astronomia exerce um fascínio sobre as pessoas, né, tanto na observação dos fenômenos, quanto nas narrativas que surgem sobre a evolução do universo, sobre as possibilidades de vida, enfim, né. A astronomia gera um deslumbre nas pessoas em relação ao universo, em relação ao conhecimento. Ela instiga a nossa mente a buscar, a conhecer, né, o que nos cerca. Nas escolas, a astronomia é uma ótima porta de entrada para a ciência, né, para a experimentação. Ela possibilita que a gente realize diversas atividades, né, desde as mais simples e até as mais complexas, que instigam a curiosidade de crianças, adolescentes, né, até mesmo de adultos, mostrando uma ciência viva e em construção, que eu acho que é um papel muito importante, né, mostrar a ciência como algo que está sendo produzido, que está sendo construído. E então é sobre isso, sobre esses assuntos, sobre a astronomia, sobre a relação com a sociedade, com a educação, que a gente faz a conversa dessa noite. Antes de dar início, dar voz, né, aos meus convidados aqui, eu tenho a mania de falar bastante, mas antes de dar início e parar com esse monólogo, né, eu quero também convidar quem está nos acompanhando para fazer perguntas para os nossos convidados, né, via comentários no chat, via comentários no Facebook ou comentários no YouTube. Né, fiquem à vontade para perguntar e interagir conosco. Tá? Então, para começar, deixa eu ver se a Dani voltou aqui, vou trazer ela de volta para cá. Dani, tudo bem? Vou trazer aqui para o cantinho de cima. Aproveitando que tu voltou, já vou começar contigo, Dani. Eu gostaria que tu começasse falando um pouquinho para nós da experiência que tu teve com o planetário da URGS, né, quanto diretora. O planetário da URGS, o planetário José Batista Pereira, que completou 48 anos há poucos dias, né, tivemos um evento comemorativo que homenageou servidores que trabalharam no planetário por muito tempo. Ele é um dos mais antigos do país, eu estava olhando, né, foram de uma leva de planetários construídos no início da década de 70, né, então os planetários mais antigos do país. E também queria que falasse um pouco sobre a interação com as escolas, né, através da extensão, né, uma vez está coordenando projetos aí que tem esse papel, né, como observatório itinerante, como Estrelas do Sul. Então, por favor, Dani. Então, pessoal, boa tarde, início de noite. Quero começar saudando aqui meus colegas, né, muito bom, apesar desse momento tão difícil que a gente vive, né, poder usar as tecnologias para dialogar, para rever os amigos e amigas, e é muito bom estar aqui encerrando essa programação da nossa jornada, né, que tivemos as mais variadas atividades aí, né, oficinas, lives, palestras, shows musicais, né, Guilherme? Então, foi uma semana, né, de muito boa, né, a gente fica muito feliz de chegar aqui. Né, agora há pouco, às 3 horas da tarde, nós fizemos também uma live falando um pouco do planetário da URGS com os bolsistas de extensão, né, e a ideia de justamente mostrar as diferentes formações, né, as diferentes áreas de origem
desses nossos estudantes jovens que atuam no planetário da URGS, professor José Batista Pereira. A minha relação com o planetário, ela vem de longa data, né? Eu, ainda na graduação, fui bolsista de extensão do planetário da URGS, né? Então, eu diria que mais de 20 anos de relação, desses 20 anos, fui diretora durante 3 anos, e foi uma experiência fantástica, mas eu penso que o principal disso, né, e que eu gostaria de comentar aqui, é justamente esses espaços como os planetários, né, espaços de interação com a comunidade, no caso dos planetários, né, que estão vinculados a universidades, né, ou institutos federais, enfim, que acabam funcionando, né, e se tornando como a porta de entrada e saída de uma relação da universidade, desse espaço de ensino, de pesquisa e extensão com a comunidade, né. E nesse local, nesses 3 anos que eu tive de experiência no planetário, essa relação da extensão, da formação e da divulgação científica puderam assumir outro impacto, inclusive no meu entendimento da importância, né, dessa relação das atividades de extensão e a relação com os planetários, né, e a importância da gente conseguir dialogar tanto do ponto de vista da formação dos nossos alunos, né, e enxergando que profissionais nós estamos entregando à comunidade, né, como própria contribuição a estes espaços, essa interação, né. Então, o planetário da URGS comemorou 48 anos, agora dia 11 de novembro. Ele é um dos planetários mais antigos, né, do país. Ele foi construído a partir de uma leva de planetários, equipamentos que chegaram ao Brasil, né, a partir do estabelecimento de uma política pública, né, do governo federal, numa relação do MEC, governo federal, com uma atuação muito importante e fundamental do então reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Mariano, que busca um convênio, né, de troca de equipamentos com a Alemanha Oriental, que tinha uma dívida de café com o Brasil, né. Embora o pitoresco da situação, que não vamos abordar aqui, na verdade eu quero destacar como a importância das políticas públicas, né, de quando o Estado enxerga, né, o seu papel indutor em todos os aspectos, e aqui nós estamos falando mais especificamente da educação, né, e a partir daí desenvolve, né, ou é o estopim para que várias situações vão ocorrendo e estruturas vão se montando e aprendizados vão acontecendo, né. Então, a partir destes primeiros planetários, a gente tem aqui no país, né, a instalação, a criação, a fundação de uma série de outros planetários, e a gente vai ver ao longo dessa história que é sempre a partir de uma posição importante do governo federal, em especial como indutor, com editais, né, e acho que temos exemplos aqui, editais não só para planetários fixos, mas para planetários infláveis, né, e itinerantes, e a gente vai preenchendo o nosso país, né, com esses planetários, inclusive o maior número são os infláveis, são os itinerantes, né, ou os planetários como o caso da Unipampa, hoje também o planetário da URGS, que tem uma cúpula fixa, tem também a sua estrutura móvel, e através, então, dessas ações, a gente pode interagir com as escolas, interagir com a comunidade, né, levar e trazer, né, num diálogo de mão dupla com a comunidade, conhecimentos, saberes e experiências, né. Então, acho que os planetários, eles têm um papel fundamental nesse aspecto, né. Da minha jornada e da minha atuação na extensão, eu queria jogar aqui inicialmente, né, para o nosso debate, acho que a ideia é a gente fazer uma breve fala para poder dialogar entre todos, né, é o quão importante se torna, né, para as nossas instituições, a extensão universitária dos institutos federais, enfim, a extensão nas instituições de ensino superior, né, que é o diálogo da universidade, dessas instituições com a comunidade, levando e trazendo o que é produzido, né, numa intersecção entre ensino, pesquisa e extensão, formação de estudantes, formação do próprio corpo dessas instituições, né. Então, eu tive essa experiência como estudante de ser uma bolsista de extensão do planetário, entrei na universidade querendo me tornar uma astrofísica, e quando vivenciei essa interação no planetário da URGS,
tive a certeza de que tipo de cientista eu gostaria de ser, né? Uma cientista que estivesse não só focada no seu trabalho, no desenvolvimento, na sua contribuição ao desenvolvimento do conhecimento e da ciência, mas também conectada com as necessidades e com a realidade do local em que eu vivo, né? Com uma atuação também responsável, com uma atuação com um reflexo social, contribuindo também nos mais variados aspectos, né? E é por isso, inclusive, que a gente está no caminho do processo que a gente chama de curricularização da extensão, né, nas instituições de ensino superior, que tem que ocorrer até o final de 2021, e eu penso que esse é um grande desafio, e os programas de extensão mostram, né, como, através dessas interações, nós realmente conseguimos, né, colocar a formação dos novos profissionais e dessas instituições caminhando junto com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, transformando esses locais e se transformando, né? Nós temos vários exemplos aqui no Departamento de Astronomia do Instituto de Física. Nós temos o primeiro programa de ciência móvel de universidades, né, extramuros do país, né, que esse ano completou 21 anos de atividade, que é o Observatório Educativo Itinerante. É um programa de ciência móvel que percorre o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, realizando formação docente, realizando atividades de divulgação científica, associando a isso o trabalho de investigação sobre essas formações, sobre a realidade das escolas, sobre o processo de ensino, o processo de aprendizagem, né? Aqui também compartilhando com os colegas, temos a experiência do programa de extensão Meninas na Ciência, em que a gente discute, pesquisa, avalia, né? Produz conhecimento e também causa impacto nas escolas com as quais nós interagimos, discutindo o papel das mulheres, o espaço, a invisibilidade delas na ciência, a necessidade da gente mudar as nossas atitudes, mudar a nossa escola, mudar a ação docente em sala de aula, né, tendo em conta a perspectiva das questões de gênero, as questões das diversidades étnico-raciais, porque todas essas questões estão integradas, né, e através da extensão nós podemos exercitar todo esse diálogo, né, que transforma a universidade, no caso, eu que estou dentro de uma universidade, né, e transforma também a comunidade que a gente participa, né. Então, essa interação com as escolas, em que a gente aprende a necessidade, a realidade da escola pública, da escola privada, a relação com seus alunos, as dificuldades, em que a gente vai, no caso da astronomia, né, avançando no conhecimento da astronomia e entendendo os nós que existem, né, para que a gente possa interagir com esse conhecimento com os nossos estudantes, com os nossos professores, né, nos fazendo revisitar essa ciência que é produzida constantemente, é muito rico, né. Então, eu realmente penso que essa é uma experiência fantástica, né, e acho que aqui nós temos uma quantidade enorme de experiências e aprendizados, né, só nesse pequeno grupo, e se a gente considerar, né, tudo que é feito nessa relação entre universidade e escolas, a gente vai ver que é muito rica o nosso estado, o nosso país e as nossas instituições de ensino superior, né? Então, acho que é muito importante esse debate e é muito bom estar aqui com vocês. Então, faço essa primeira participação aqui. Obrigado, Dani. Uma perguntinha bem... o Observatório Itinerante é aquele que é um ônibus, que acho que quando eu estava indo embora já do Instituto de Físicas, chegou um ônibus e começaram a organizar para ser... É esse o Observatório Itinerante? Não, aquele é uma experiência que surge depois, que foi até o professor John Schmidt, né? Que é o caminhão da física, que o pessoal chamava, né? E ele continuou em atividade por bastante tempo, mas aquele caminhão, ele precisava de um outro caminhão para mover ele, né? Então, as coisas, né, que a gente vai aprendendo, a gente vive, né, na área especificamente nós, por exemplo, né, que acho que toda a realidade temos aqui universidades não só públicas, né, mas a questão de que às vezes tu consegue o recurso do projeto e a gente tem que sempre pensar que não é só o recurso para aquele projeto, mas de quando o recurso acabar, como é que eu vou conseguir manter o projeto, né? Então, no caso do AI, que foi o professor Horácio Dottori, né, há 21 anos atrás, que conseguiu os recursos, ele montou numa caminhonete adaptada, uma caminhonete Sprinter, que, né, facilmente se desloca, né? O caminhão da física era um caminhão que precisava
né, de outro caminhão para puxar ele, né? Mas são experiências semelhantes, né, que aconteceram. Legal. Eu quero fazer uma pergunta para o Guilherme, porque a experiência que vocês estão no planetário da Unipampa, eu tenho achado assim fantástica, né? Com a situação da pandemia agora, neste ano, o planetário geralmente está envolvido em visitas presenciais, né? As escolas estando ali presencialmente, os estudantes e todas essas atividades tiveram que ser interrompidas, né? E o Guilherme, junto com a equipe dele, certamente lá bolaram uma ideia, para mim, muito inovadora, de fazer atividades virtuais, né? Visitações virtuais do planetário. Eu estou aqui colocando como uma novidade, para mim foi novidade, achei ela muito interessante. E tem aí repercussões fantásticas, né? Eu vejo quase toda semana aí, tá uma escola lá no Nordeste, uma escola no Centro-Oeste, participando. Então, é um planetário em Bagé, né? Um planetário num campus de uma universidade de interior, né? Como a Dani falou, né? Políticas públicas daí da democratização do acesso ao ensino superior, e promovendo atividades muito interessantes de um planetário em vários lugares do Brasil. Eu queria que o Guilherme falasse um pouco sobre essa experiência desse ano atípico para o planetário, né? Claro. Primeiro, eu não posso deixar de começar sem continuar a fala da Daniela da questão de políticas públicas, né? Porque, e daí eu vou frisar bastante políticas públicas, políticas de Estado, não políticas de governo, né, que é importante um país estabelecer políticas públicas de Estado, né, que estão acima de políticas de governo. E daí a Daniela menciona um momento de surgimento dos planetários no Brasil como uma política pública, e o surgimento do planetário da Unipampa também é uma política pública, né? Ele nasce com uma política de interiorização das universidades, ele nasce num momento em que afloravam editais de fomento à criação de novos espaços, a reestruturação de espaços antigos, a criação de projetos itinerantes. Então, o planetário da Unipampa ele também, né, é fruto de uma política pública. E daí, pensando na própria história da Unipampa, né, ela surge nesse momento de vamos levar a universidade para quem ainda não tem acesso à universidade. E nessa história a gente pensa no planetário da mesma forma, né? O planetário surgiu numa região que o planetário mais próximo está a algumas horas de viagem daqui. Então o planetário surge assim. E daí de repente chega uma pandemia, né? Chega uma pandemia que fecha as portas de planetários do mundo inteiro. E daí não é excesso de linguagem, né? É do mundo inteiro mesmo. Fecha as portas de muitos planetários. E daí a gente fica nessa questão e agora? Né? O que a gente faz? E quando a gente para e olha para trás, o que nos trouxe até aqui, o acesso à informação, o acesso à educação, acesso à ciência, né, a gente pensa que tem que continuar nessa marcha, né, sem querer fazer trocadilho com o projeto, né, a gente tem que continuar nessa marcha pela ciência. E daí a gente começa a pensar como fazer isso. Infelizmente, para quem enfrentou essa pandemia primeiro, né, eles tiveram que lidar com ela primeiro. Então, o Brasil, em especial a gente aqui no Sul, né, a pandemia chegou para a gente um pouco mais tarde. Então, a gente teve tempo de se preparar um pouco melhor para ela, né? Não vou discutir aspectos com relação à saúde, né, mas estou falando em aspectos com relação à universidade, ao planetário. A gente teve tempo para se preparar um pouco melhor para isso, e a gente teve também o exemplo de quem já estava lidando com a pandemia antes da gente. Né? Então, obrigado pelos elogios com relação ao inovador,
mas a gente só estava de olho aberto para as coisas que estavam acontecendo no mundo, né? E olhando para as coisas que estavam acontecendo no mundo, estavam começando a surgir essas atividades de planetários que tentavam, de alguma forma, manter suas atividades. Alguns sufocados, porque são planetários que são mantidos pelo valor do bilhete de acesso, né? Outros por esse ímpeto que nós temos de continuar divulgando ciência a todo custo. Então, a gente estava atento ao que estava acontecendo, a gente se informou com o que estava acontecendo e trouxe para cá, né? E daí a gente, né, como tu disse, né, o planetário não tem o que substitua o planetário, né? Quem já foi para um planetário, quem não foi para um planetário vai, assim que abrir, vai, para entender o que a gente está falando aqui. Tá? É uma experiência única, não tem outra experiência igual. Tá? E daí, como é que a gente substitui isso? Então, a nossa primeira ideia foi de que a gente não vai conseguir substituir o planetário com um planetário virtual. Não adianta a gente querer tentar fazer a mesma coisa. Nem se a gente conseguisse botar um projetor dentro da casa das pessoas ia ser a mesma coisa, porque ia faltar as pessoas ao redor. Então, o que a gente tentou fazer é levar algumas das coisas que o planetário tem para o público em casa e principalmente para as escolas, né? A gente começou a fazer agendamento de escolas do mesmo jeito que a gente fazia o agendamento para o planetário aqui em Bagé. Então a gente tentou encantar, a gente tentou interagir, a gente tentou dar uma ferramenta para os professores que também estavam nadando num mar desconhecido, né? E daí a gente também tentou ser um pouco desse farol que ilumina um caminho, dá um aceno de para onde a gente pode dirigir. E daí foi muito bacana, sabe? Foi muito bacana e ainda deu uma coincidência das melhores possíveis, que a primeira escola que a gente atendeu era da cidade de Alegria. Então não podia ser melhor a gente começar uma atividade recebendo uma escola de Alegria, né? Porque realmente assim, a gente já estava há algum tempo parado, né? Algum tempo sem receber escola, a gente fazia atividades online, Facebook, transmitindo algumas coisas ao vivo, mas de repente quando tu abre uma telinha assim e pipocam 20, 30, 40 crianças na tua frente e elas estão com aquele sorriso, aquele olhar assim que está ansiando por descobrir o que vai acontecer naquele momento, que está louco para ver a viagem que tu prometeu que ia viajar até um planeta, sabe? Quando tu vê aquele sorriso ali, eu senti a emoção de estar fazendo a primeira sessão de planetário. Para mim, aquilo ali foi, para quem eu, né, tá aqui meus colegas de prova, quem eu encontrava, eu falava, encontrava virtualmente, é claro, né? Eu encontrava, eu falava, faz porque tu não vai te arrepender, a emoção é a mesma, sabe? O encantamento deles era o mesmo, isso foi fabuloso. E daí, de repente, depois da escola de Alegria, vem uma escola de Goiânia, vem uma escola do Rio de Janeiro. A mais distante, eu acho que a gente fez até agora, faz poucos dias que a gente fez, foi para Ananindeua, norte do norte, lá no topo do Pará, coladinho ali em Belém, ou seja, a 4.000 quilômetros de distância. E daí a gente podia fazer a brincadeira que normalmente a gente faz nos planetários, de mostrar como é que é o céu de um lugar e o céu de outro, mas as pessoas realmente estão naquele lugar. A gente realmente estava em Bagé, eles realmente estavam em Ananindeua. Fazia todo sentido mostrar essa diferença. Né? Então, trouxe possibilidades que foram fantásticas. A gente fez uma sessão para escolas da Argentina, né, arranhando horrivelmente o portunhol. A gente fez sessão para a escola na Argentina. A gente, nas nossas lives, nas atividades que a gente fez da Jornada da Terra às Estrelas, a gente teve gente na atividade assistindo também da Argentina, também do Uruguai. Em outra atividade que a gente fez também, a sessão que a gente fez do Planetários do Sul, a gente teve gente do Moçambique, que colocou lá nos comentários que estava assistindo do Moçambique, de Portugal. Né? Então, a internet abriu um horizonte para a gente assim, que foi fantástico. Se não fosse o que tem por trás dessa pandemia,
eu diria que foi fabuloso, né? Mas infelizmente a gente foi levado a isso por uma coisa que não é agradável, né? Ninguém gostaria de estar aqui, né? Recentemente comentei numa entrevista que a gente está amando fazer tudo isso, mas a gente gostaria de não estar fazendo tudo isso. A gente gostaria de estar lá dentro do planetário, né? Aquele final de sessão que a criança vem e te dá um abraço gostoso e agradece por ter feito a viagem, e te pergunta se tu realmente viajou, né, e voltou para aquele lugar ali, se tinha voltado mesmo para casa. O que a gente gostaria era de estar lá dentro. Né? O que eu gostaria é que não tivesse acontecido uma pandemia e nada disso tivesse acontecido. Mas, acontecendo, a gente vai fazer o que der de melhor para a gente fazer nesse mundo virtual e aproveitar a vantagem dessa internet, essa coisa fabulosa que é ciência, que é tecnologia e que está aí. Que fantástico, né? Uma experiência demais, assim, poder falar para o pessoal, olha lá fora e olha como é que é aqui fora, né? A 4.000 quilômetros de distância, tu pode dizer, se compara aqui o céu para tu ver como é diferente. Tu sabe que tem uma coisa que eu sempre me fascinei, ou de manhã cedo, ou no final da tarde, quando dá um telejornal do Rio Grande do Sul aqui, né, do Rio Grande do Sul, e eles mostram Porto Alegre, eles mostram Uruguaiana. Porque quando os telejornais eles são ou no amanhecer ou no final da tarde, tu consegue ver que num lugar já anoiteceu e no outro ainda não. Cara, eu sempre fiquei fascinado com isso. E de repente a gente tá podendo fazer coisas ainda mais distantes, é muito legal. É muito legal. E é importante também destacar isso para que as pessoas, quando olhar o telejornal, percebam, né? Porque isso, às vezes, eu comento bastante com os meus alunos aqui, eu tenho um curso, eu dou aula de fundamentos da astronomia, né, uma introdução muito básica da astronomia para os alunos da geografia. E eu falo com eles essa dificuldade, às vezes, da observação, de tu olhar e tu ter um olhar atento, né? Para tu perceber, olha, pô, aqui eu tô olhando e aqui tá claro, e lá em Uruguaiana ainda tá meio escurinho quando aparecendo, então não tá tão claro ainda, né? Ter essa percepção e que isso tem efeitos, isso por trás tem coisas acontecendo, tem fenômenos acontecendo, né? Bom, eu quero convidar agora a professora Sônia para perguntar uma coisinha para ela. Eu já queria dizer que a pergunta que eu queria fazer era outra, tá? Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer essa pergunta, porque eu tô louco para perguntar sobre... Não, hoje não posso. Eu tô louco para perguntar sobre o projeto Meninas da Ciência, mas eu quero deixar essa pergunta em suspenso, porque eu já quero aqui, ao vivo, convidar tanto a Dani quanto tu, Sônia, para a gente fazer um outro programa, que daí a gente vai falar só sobre isso, né? Convidar outras colegas também, para a gente falar, porque eu acho esse projeto, esse programa, que tem em várias universidades, fenomenal, uma das coisas mais interessantes que a gente tem e necessárias, né? Então, isso eu vou deixar para outra pergunta, eu vou fazer uma pergunta diferente, que também eu acho interessante, né? A astronomia tem uma particularidade dentro das diferentes áreas da ciência, que é a atuação dos astrônomos amadores, né? Nós temos muitos clubes de astronomia amadora e inclusive, às vezes, fazendo descobertas, né? Fazendo coisas importantes dentro da astronomia, coisa que às vezes é muito restrito para outras áreas da ciência, que demanda um tipo diferente de envolvimento. E eu estava olhando os currículos, né, de vocês, e vi que vocês têm uns projetos na Univates, né, muito interessantes, e que alguns deles têm parceria com o Clube de Astrônomos Amadores, né, acho que é o Clube de Astrônomos Amadores de Lajeado, aqui pertinho nessa região, para fazer observações itinerantes do céu, e eu queria que tu nos contasse um pouco sobre essa parceria e como são essas observações, né, diretas do céu, quando acontece, que é diferente do planetário, né? O planetário tem um tipo, claro que pode fazer observação também, obviamente, né? Direto, geralmente o observatório da URGS promovia muitas vezes as noites lá de observação, mas falar um pouquinho sobre isso para a gente, Sônia. Olá, boa noite a todos, em todas as latitudes ou longitudes, né? Só para frisar que a Univates, assim como a URGS, nós somos instituições comunitárias, mas com parcerias muito fortalecidas com as federais, os amigos e colegas, né,
e também com muito trabalho e muita mobilização, conquistando um pouco mais de espaço nessa captação de recursos públicos, né? Então, eu sempre digo, quero dizer novamente aqui publicamente, né, a generosidade, a gratidão a Daniela, o Guilherme, que se foram pelos seus trabalhos, o Odilon também, mas foram grandes inspirações, assim, até para a gente aprender como que capta recurso, e aí ganhei o dinheiro para o planetário, e aí onde é que eu compro um planetário, né? Bons tempos esses, né, que tínhamos esses recursos e políticas públicas para isso. Mas eu acho que além de como a parceria funciona, é importante registrar que o Clube de Astrônomos Amadores em Lajeado, que na verdade congrega mais de 100 pessoas, é um grupo de WhatsApp, ele é bastante informal, e também pessoas de fora do Vale do Taquari, tem pessoas que são especializadas em astrofotografia. Então o legal desses clubes é que tu reúne pessoas com interesses e conhecimentos muito diversos, né? Eu acho que é um caso muito particular de simbiose, né, Dani, e também de interação, divulgação científica, até é uma forma de, não sei se extensão universitária, porque a universidade também aprende muito com esses públicos, né? Mas por que o clube se tornou possível no nosso contexto, né? A gente começa a ter retomar e ter projetos de extensão em astronomia na Univates a partir de 2009, que foi o Ano Internacional da Astronomia, onde a gente captou, na época, um pequeno recurso para fazer, no nosso caso, formação docente. E depois disso, além dos professores, vinha a comunidade, outras pessoas queriam fazer o curso. Então, rapidamente a gente se deu conta, a gente até sabia, né, mas que o público em geral quer saber sobre o tema, aquele viés encantador, interdisciplinar, a pegada ontológica que a astronomia tem de pensar sobre si, sobre o universo, e aí a gente passou a oferecer esses cursos de extensão abertos à comunidade, fazíamos muito flexível, nem dá para dizer currículo, né, mas pontos muito baseados no que aquela galera estava querendo aprender nesses cursos, e observação do céu com os nossos telescópios. E teve 1 ou 2 anos em particular que a gente reuniu pessoas muito engajadas e que, além dessa curiosidade inicialmente ingênua, né, que Freire vai dizer que depois a gente consegue transformar numa curiosidade mais sistêmica, epistemológica, né, a gente reuniu um grupo muito aficionado e começamos a fazer reuniões, marcar encontros, enfim, e a coisa fluiu, assim, sem ata, sem assembleia, o clube se instituiu, e eu acho que ele está ativo desde 2014, já por aí, já não sei precisar, mas foi por causa dessa iniciativa da universidade, que suponho que sem essa iniciativa várias dessas pessoas não teriam se encontrado, um olhava o céu aqui, outro olhava o céu ali. Então, a gente fazia, às vezes faz observações na universidade, mas na universidade é mais por agendamento, até em função de nós professoras e os bolsistas, as nossas aulas são concentradas no turno da noite, né, mas com a parceria do clube a gente escolhe locais mais escuros, campo de futebol, potreiro, enfim, praça pública com pouca iluminação, onde for possível instalar um telescópio e junta uma galera legal, sabe? E então essa parceria, acho que nesse sentido ela não é muito sistematizada, mas no ERE, agora estou lembrando aqui em 2013, né, quando tinha também um recurso mais potente para os EREs, por meio do professor Canalha, a gente também mobilizou o Clube de Astronomia para fazer, durante o ERE, eles que assumiram uma atividade de observação, e são pessoas muito talentosas, né, que acho que eu quero destacar aqui a importância da gente poder contar e valorizar esse pessoal, esses conhecimentos dos astrônomos amadores, e ali a gente engaja pessoas que querem saber mais, ouvem falar numa rede social, vão aderindo, é uma forma de mobilizar, né, porque até para contribuir na questão da Dani, aí eu já vou passar a palavra, o papel da extensão, né, nessa divulgação de saberes, conhecimento científico, a divulgação científica, eu acho que a gente também, nas nossas iniciativas, a gente tem que se mobilizar mais para atingir públicos que duvidam da ciência, e isso é difícil, né, ou que conhecem pouco, ou que sequer têm acesso. Nesse sentido, as iniciativas
com as escolas são muito potentes. O menino que vem uma vez e se encanta e abraça o Guilherme, abraça a Andréia e pergunta se tem ao motor e pergunta se aluga o planetário para festa de aniversário, como já nos aconteceu, é muito interessante, é muito divertido. E essa criança, ela vai puxar o pai, a mãe, vai pedir para a mãe, vai olhar o céu comigo, eles começam a fazer perguntas, então os pais têm que se informar um pouco mais para ajudar nas curiosidades da criança. Eu acho que o nosso grande desafio é abrir mais canais de diálogo com quem não tem a ciência muito na sua pauta de interesse e de curiosidade, né? E acho que nesse aspecto o clube é muito potente. Sempre que a gente faz uma observação, a gente procura divulgar, e alunos da universidade que gostam de astronomia, e não só das áreas, no nosso caso, das engenharias, eles vêm, né? Então é um canal bem potente, acho que para a gente falar de outras coisas também, né? Que vacina é necessário, é importante, vacina não mata, não é teoria conspiratória, a gente usa esses espaços para poder falar de outras coisas também. O professor acabou de descobrir um novo nicho de mercado aí, eu acho. Alugue um planetário para o seu aniversário de criança. Meu Deus, aí, nossa, vou comprar um planetário inflável semana que vem. Um nicho de mercado. Nunca vou esquecer, foi a primeira itinerância que a gente fez, né? O planetário chegou na Univates 20 de abril de 2014, e a gente fez uma itinerância numa escola estadual de Teutônia, por meio de um professor muito parceiro, que sempre trabalhava muito isso já nos anos iniciais, professor Alessandro Lima, né, que ele esteja na audiência lá, ele é de Paverama e trabalha em Teutônia, e foi um sucesso, aquele planetário, a criançada do motor, e aí largo, acho que foi lá, né, Andréia, largo essa pergunta, se aluga para aniversários, coisas que tu não imagina, tu escuta, isso também é sempre o encantador e a paixão da gente fazer o trabalho que faz, né, não há o que pague esses retornos que a gente recebe, esses afagos, né? Que legal. Esses espaços que a gente acaba montando, né, que não são formais, aí, um espaço não formal de educação, de divulgação da ciência, de popularização da ciência, eles são muito importantes, né? O professor Odilon tem um trabalho sobre isso ali na UX, realizando oficinas, realizando cursos, né, direcionados ali, e que tem, na minha perspectiva, tem um impacto muito importante na procura de carreiras científicas, né? O Brasil tem um déficit, né, na procura de carreiras científicas, e que esses espaços que a gente acaba promovendo podem ter um papel muito importante ali. Como é que tem sido essas atividades na UX, né? Como é que tem sido essas experiências, professor Odilon? Tá mudo. Abriu o microfone. Ok, é que eu tinha deixado ele mudo, né? Então, primeiramente, obrigado, Anderson, pelo convite, também um abraço a Dani, a Andréia, a Sônia, ao Guilherme, né? Nossa equipe dos Planetários do Sul. Bom, na verdade, assim, o planetário móvel da Universidade de Caxias do Sul, ele foi adquirido em 2007, no final de 2007, né? E depois eu falo já dos espaços não formais, alguma coisa, porque ouvindo vocês me veio à mente muitas coisas que eu acho que é importante relatar aqui, né? Então, inicialmente, nós adquirimos esse planetário móvel em 2007 com recursos da Fundação VIT, né? Não sei se vocês têm conhecimento, a Dani tem conhecimento, acho, da Fundação VIT, se eu não me engano, o observatório itinerante de vocês teve recursos da Fundação VIT, né? E nós conseguimos esses recursos da Fundação VIT porque nós havíamos sido contemplados numa chamada do CNPq, né? Também envolvendo a divulgação científica, né? E a Fundação VIT viu os projetos que receberam auxílios e entrou em contato conosco, né? E se nós não queríamos enviar para submeter uma proposta para a Fundação VIT. Daí nós enviamos, fomos aprovados pela Fundação VIT e adquirimos o recurso, né, para importação do planetário móvel,
O nosso planetário, então, ele é da marca Starlab, né? E, na época, 2007, daí em 2008 a gente começou a fazer as apresentações, né, do planetário, e com bastante ênfase também em atividades itinerantes, né? Inclusive, depois a gente conseguiu também com o CNPq recursos para comprar um furgão, né? Adquirimos um furgão, inclusive com também com recursos para a compra de telescópio. Então, nós estávamos com o kit completo, né? O furgão, o planetário e um telescópio Celestron, né? Automatizado, maravilha, né? Então, e com isso a gente levou o planetário a alguns locais aqui no Rio Grande do Sul, né? O mais distante que a gente foi em Três Passos, lá na região noroeste do estado, né? Levamos o planetário até lá, e obviamente o planetário ele causa uma comoção, né? Principalmente no público escolar, né? Levamos o planetário também para feiras em cidades pequenas que promovem feiras do livro, né? Então levamos o planetário lá no ginásio, né, dentro do ginásio, aí montava, e vinham as escolas em fila do município para sessões no planetário, né? E paralelo, depois eu entro num espaços não formais, mas só para deixar também registrado aqui, que também em 2007, 2008, né, nós também recebemos recursos da FINEP para promover incentivar os estudantes a ingressarem nas carreiras científicas e tecnológicas, né? Então nós criamos um programa chamado Engenheiro do Futuro, né, que hoje ele está institucionalizado como um programa de extensão na Universidade de Caxias do Sul, mas ele é um grande guarda-chuva no qual a gente realiza várias atividades, né? Então, naquele momento, em 2007, 2008, se eu não me engano, a ideia era incentivar os estudantes do ensino médio para ingressarem nas carreiras, né, vinculadas à cadeia de petróleo e gás. Porque, naquela época, o Brasil estava extrapolando, né? Precisava de engenheiros e, basicamente, para a cadeia de petróleo e gás. Estava faltando engenheiros, né? Então, nós realizamos várias atividades, trazia os alunos para a universidade, né? Toda sexta-feira, então, eles vinham para a universidade, participavam de diversas oficinas, né, que tinham relação com a prospecção e a produção de petróleo e gás, né? Obviamente, uma dessas oficinas era relacionada à prospecção, e era como se encontra petróleo, né? Qual uma das técnicas mais utilizadas para prospectar petróleo, né? Que é a partir, né, da propagação de ondas sonoras, né? Então a gente trabalhava essa parte de propagação de ondas sonoras em materiais diferentes, né, como uma técnica, né, de prospecção de petróleo. E na astronomia também se faz isso, né? Ondas sísmicas em estrelas variáveis, coisa e tal. Bom, e também nós criamos, nessa época, um programa chamado Encorajando Meninas para a Ciência e Tecnologia. E esse programa que nós temos na universidade já tem mais ou menos 10 anos. Toda sexta-feira vem um grupo de 30 a 40 meninas de várias escolas de Caxias do Sul e região que realizam oficinas em várias áreas da ciência, né? Biotecnologia, química, polímeros, física, né? Biologia, biociências, também oficinas de matemática, né? Então nós temos uma grande parceria assim com as escolas. No caso específico do planetário, né? Então já entrando no assunto de espaços não formais, e como espaços não formais, então a gente digamos, define, né, a partir de... A literatura é vasta nisso, né, não é tão... A literatura na definição de espaços não formais, ela não converge muito, mas a gente consegue, então, definir como um espaço que não é escolar, né, então, espaço não formal não é a escola, né,
é um espaço no qual existe é um local físico, tem uma certa função que não é prioritariamente a educação formal, obviamente, né? Há uma equipe e na qual há possibilidade de desenvolvimento de ações educativas, né? Então, nesse sentido, o planetário, assim como feiras, mostras, museus de ciências, parques tecnológicos, centros de ciências, eles se enquadram perfeitamente como um espaço não formal, no qual é possível desenvolver ações educativas. Então, no caso do planetário especificamente, é que nós, aqui em Caxias do Sul, né, o nosso planetário móvel, ele é um planetário no qual nós fazemos a reprodução do céu, né? Então, é um equipamento mecânico, não é digital, trabalha com cilindros feitos de material fotográfico, no qual está impresso o céu, né? Então, nesse sentido, o nosso roteiro de apresentação, ele sempre foi um roteiro mais dedicado ao reconhecimento do céu e alguns fenômenos associados, né? Então, nós, com esse roteiro que a gente elaborou, né, no qual a gente começa identificando os pontos cardeais, depois as principais estrelas que tem em cada época do ano, né? Estações do ano, e assim, o movimento aparente do Sol ao longo do ano, né? Então a gente montou um roteiro que ele é, digamos, um pouco mais do que para divulgar, e ele também está mais para o ensino de astronomia, né? Então a gente pensou sempre na utilização das sessões do planetários mais para o lado do ensino de astronomia. E nesse sentido, então, que eu quero enfatizar mais aqui, reforçar mais aqui, é a parceria que nós temos com as escolas, justamente para tornar o planetário um espaço não formal que complemente aquelas aprendizagens formais. Então, por exemplo, né, durante muito tempo, nós realizamos oficinas com o planetário. Então, essas oficinas, basicamente, tratavam de utilização de modelos didáticos para a compreensão das causas das estações do ano, ou da causa das estações do ano, né, que é um problema bastante comum, tanto com estudantes como com professores, né? Se a gente fizer uma pergunta numa sala de aula, qual é a causa das estações do ano, né, vocês vão ver que a resposta correta nem sempre ou quase nunca é a mais respondida, né? Então, nesse ponto, a gente articulava com os professores das escolas, né, basicamente uma tarde inteira na qual se realiza uma oficina, né, com material didático manipulável. Aí nós vamos para o planetário para tratar especificamente sobre as estações do ano, né? Então nós mostrávamos o movimento aparente do Sol, né, no primeiro dia de verão, no equinócio, no primeiro dia de inverno, né? Então essa era uma das oficinas que a gente fazia. Outras oficinas, então, tratavam o reconhecimento de constelações, né? Então, no mesmo sentido, oficinas, planetário. Então, o que eu quero dizer é que, para tornar os planetários, assim, né, assim, a recomendação de tornar o planetário como um espaço não formal de educação, há uma necessidade da articulação com o professor, com a professora. Porque nós precisamos, digamos, planejar o antes da visita ao planetário, né? Planejar uma sessão de planetário na qual consiga-se, digamos, mostrar aquele fenômeno que nós estamos interessados e, obviamente, uma atividade logo após a sessão do planetário, né? Então, nesse sentido que eu acho que o planetário ele tem a sua função também, além da divulgação importantíssima, de divulgação, em alguns casos, de popularização da ciência, né, também de fazer essa complementação das aprendizagens formais em sala de aula. E só para concluir, né, também tocando nesse assunto
do planetário como um espaço não formal, até o ano passado, em 2019, né, o que nós identificamos com os estudantes do ensino médio, né, que eles tinham uma dificuldade enorme em compreender que no Polo Celeste Sul, né, é o ponto no qual cruza, né, passa o eixo imaginário de rotação da Terra. Né? Então foi uma dificuldade, foram várias turmas, né, do ensino médio. Então o que aconteceu? Nós elaboramos uma proposta didática, né, na qual então se fazia uma preparação anterior ao planetário, basicamente quando se tocava no assunto do movimento de rotação, e depois então íamos para o planetário para, digamos assim, observar, né, esse ponto no qual o eixo de rotação imaginário da Terra cruza, né, e ao redor do qual todos os corpos descrevem o movimento aparente, né, articulado então com o professor, com a professora, né, envolvendo o assunto de movimento rotacional. Então, como foi o ano passado, a gente teve apenas uma ou duas turmas, né, que conseguimos fazer esse roteiro, digamos, né, de articulação com o professor, para tornar realmente o planetário como um espaço não formal de educação. E no caso nosso, não sei se vocês conhecem, nesses planetários da Starlab, cujo o equipamento ele é mecânico, né, ele é bastante propício para fazer essa interação. Até porque, num planetário móvel, né, a gurizada fica ao redor, senta ao redor no chão, então a interação é intensa, né? E como a gente faz a apresentação em viva voz, não é gravada, né? Há um espaço bastante interessante para a participação de todos, né? Então, eu acho que essa era a minha contribuição, né, basicamente, com a ideia, né, da utilização do planetário como um espaço não formal para o ensino, para a educação, né? Ok, obrigado, professor Dilon. Essa ideia de fazer em estágios, né, que torna a visita do planetário mais significativa, porque daí, né, tu teve uma preparação anterior e depois uma posterior, é muito interessante, né, porque às vezes são formas de fazer as coisas... Claro, exatamente. Né? Esse sempre foi o nosso... Né? Eu sempre tive na cabeça, assim, logo no momento que chegou o planetário aqui em Caxias do Sul, eu sempre tive essa ideia do planetário como um instrumento auxiliar para a educação, para o ensino de astronomia. Né? E importante também que a gente faz o seguinte, quando leva o planetário para algum local, outro local, a gente deixa, né, o primeiro contato que o pessoal dentro do planetário tem com o céu simulado é o céu no local onde o planetário está. Né? Então, de certa forma, aqueles que prestam atenção no movimento dos astros no céu, né, sempre movimento aparente, obviamente, né, quando eles chegam no planetário, eles já se localizam. O que também é uma grande dificuldade, que é a localização dos pontos cardeais. Né? Então, a gente sempre teve eu particularmente, né, e sempre induzi os bolsistas e todas as pessoas que trabalham no planetário nessa perspectiva mais voltada para o ensino. Né? Interessante. E é sobre isso que eu quero falar com a professora Andréia. Pelo que eu vi, professora Andréia, na live promovida ali pelas meninas do Guara, né, estava a professora Sônia, estava participando, mas eu sei que é o projeto que tu coordena, envolvendo o planetário da Univates. Dá para ver que a extensão universitária ali, a atuação do planetário da Univates tem dado ótimos resultados, né? Foi uma atividade muito, muito interessante. E eu queria saber, então, de ti, assim, como é que tem sido essa divulgação científica, o ensino de astronomia nas escolas, né, da educação básica, a partir dessa interação aí do planetário com as escolas. Bom, boa noite a todos, boa noite, Anderson, obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui entre esse grupo tão seleto, né, com colegas tão brilhantes nessa área. Eu ainda sou uma iniciante na área da astronomia, né, e me encantei por ela na graduação, e
quando passei a fazer parte do grupo da Univates, que foi em 2011, junto com a professora Sônia, que comecei, então, a trabalhar um pouco mais próximo da extensão, e juntas, hoje, posso dizer que a gente desenvolve um belo trabalho de extensão na Univates, sim. E compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos, também fruto de inspiração de muitos de vocês, né, como já foi dito, né, da Dani, do Odilon, do Guilherme, principalmente, nós temos um contato talvez um pouco mais próximo, são grandes inspirações. Então, o Planetário da Univates, ele chega em 2014, também com verba pública, CNPq, e ele veio, na verdade, para nós com um objetivo muito semelhante a esse que o Odilon traz, de trabalhar o ensino de astronomia e poder promover essa ciência tão importante na nossa região, visto que nós não temos próximos de nós um planetário, o mais próximo é Porto Alegre, ou Santa Maria, ou Caxias, o que para as escolas é relativamente longe, né, se pensar em deslocamento. Então, Lajeado acaba sendo uma referência interessante para a nossa região. O planetário chega em 2014 e a gente já em 2014 coloca ele literalmente para a rua, assim. A gente já começa a levar ele até as escolas, a fazer os primeiros trabalhos. Nós já tínhamos um projeto de extensão que trabalhava com oficinas, então as escolas já conheciam o trabalho de astronomia da Univates por meio de oficinas, e também nós já íamos para as escolas para fazer as oficinas. E então foi muito tranquilo a aceitação e essa viabilidade do planetário se deslocar até as escolas, visto que a gente não tem um furgão, não tem um carro, então a gente sempre tem que fazer esse trabalho de ir até a escola, há uma parceria muito forte, muito, muito boa com a escola. A escola sempre veio nos buscar, né, literalmente, com um ônibus, com um carro, com um caminhonete, busca a equipe e busca o planetário, e nos leva de volta. E a gente chegou a fazer itinerâncias de 1 dia, 2 dias, já fomos a diversos cantos do estado, tivemos convite até fora do estado, mas realmente inviabilizava a saída em função da aula, enfim, né, todos os bolsistas, todos nós temos os compromissos da universidade, então isso inviabilizou. Mas foram experiências muito interessantes e que em 2016 até 2018 elas se intensificaram de uma forma muito interessante, porque como nós já estávamos fazendo essa itinerância com o planetário, com as oficinas, com atividades prévias, né, com a escola, muito semelhante ao que o Odilon veio relatando, né, a importância de trabalhar antes da sessão do planetário uma atividade, né, não ela só por si só, para o aluno entender melhor esse contexto e ter mais significado para o ensino. Em 2016, a gente faz algo um pouquinho mais ousado. Nós criamos uma equipe um pouco maior com outros colegas de extensão, onde a gente chamou de Mostra Científica Itinerante. E além de levar o planetário para as escolas, a gente estava levando junto com ele diversas oficinas. Oficinas na área de ciências, que poderia ser química ou física, oficinas na área de matemática, oficinas de robótica, oficinas de pensamento computacional. Nós reunimos todos os projetos de extensão que abrangem o leque das engenharias e áreas afins das exatas da Univates e montamos um grande grupo. E quando a gente ia com o planetário, na verdade não era só o planetário que estava indo um grupo de pessoas dispostas a trabalhar ciência e tecnologia com aquela escola. Então, para entender um pouquinho melhor, nós nos deslocávamos, né, de manhã bem cedo, tipo 6, 5 da manhã, às vezes eu estava saindo de casa para chegar até a universidade, e aí carregar tudo, então, nesse carro, nesse ônibus. Toda essa galera, às vezes, juntava 20 pessoas, bolsistas, alunos, voluntários, muito legal, profs, né, da universidade. Chegávamos na escola e nos distribuíamos, tá? Cada oficina numa sala ou num espaço que a escola tinha, não necessariamente na sala de aula, e essas oficinas envolviam todos os alunos daquele turno, ou a maior parte deles que nós conseguiríamos envolver. As oficinas tinham uma duração de 1 hora, mais ou menos cada uma, e acontecia uma espécie de rodízio. Os alunos iam passando por essas oficinas ao longo da manhã, ao longo da tarde, e chegamos a ficar até 3 dias na mesma escola. Então, isso foi possível porque nós tínhamos o planetário. Ele foi quem nos deu a ideia inicial
de como nós poderíamos fazer isso, né? Pelo fato dele ser móvel, dele ser itinerante, eu acho que isso nos dá uma estrelinha a mais em relação aos fixos, porque a gente consegue chegar até a escola, né, esses espaços, não só a escola, né, mas qualquer espaço possível, a gente tem como montar ele. Então, ao mesmo tempo que a gente estava levando astronomia, a gente estava levando algo a mais para aquela escola, para aquela instituição, para aquele espaço. E isso foi uma experiência muito bacana, muito significativa, tanto que no primeiro ano que nós organizamos foi por meio das escolas parceiras, né, as que estavam mais próximas de contato. No segundo ano, nós tivemos que abrir um edital, porque eram muitas escolas que queriam atividade, e pelo nosso tempo, né, e gerência dele, era impossível de atendê-las todas. Então, foi uma experiência muito bacana, que agora, claro, em função da pandemia, acabou sendo barrada, né, por enquanto, mas ela vai retornar, mas uma experiência, assim, de um significado tanto para nós, como professores universitários, como bolsistas que nos acompanham sempre, como para a escola e para os professores da escola. É importante dizer também que a maior parte dessas oficinas, a gente sempre tentou, né, na medida do possível, trabalhar com sempre material alternativo, coisas muito simples, né, para tentar também mostrar para os espaços onde a gente chegava, que não é porque a escola não tem um laboratório, que não dá para fazer uma experiência, né, não é porque não tem um recurso físico, às vezes, ou até financeiro, que não é um motivo para a gente não fazer ciência de uma forma mais legal, mais divertida, mais atraente para os nossos alunos. Então, nós só temos bons frutos dessa época, né, que trabalhamos muito, mas, como eu disse, o nosso planetário ainda é bem jovem, né, ele é de 2014, mas as experiências que a gente já pôde ter com ele e o que ele já nos trouxe de conhecimento, e o que ele já nos ensinou de como a gente pode trabalhar e desenvolver ciência e astronomia dentro das universidades, dentro das escolas, e essas parcerias, o quanto elas são importantes. O Meninas da Ciência foi uma das grandes ações ali que aconteceram e mobilizaram diversas meninas, né, mas temos muitos exemplos legais que a gente pode compartilhar em relação a essas experiências. André, tu tinha o que eu chamo de um problema bom, né? Quando tem que fazer um edital, porque a procura é demais e tá com um problema bom, né? Porque o ruim seria tu não ter a procura. A procura significa que vocês estavam fazendo as coisas certas, estavam com problemas bons para resolver. Bom, eu tô aqui escutando vocês falar e um pouco já com inveja, assim, né, de quantas atividades já promoveram, né? O nosso caminho aqui é muito mais... aqui em Erechim nós estamos ainda engatinhando nisso, né? Começando algumas ideias de oficina, de trabalho com astronomia. A ideia era ter feito durante esse ano, aí já não deu, né? Já começou com um problema, já começou com a restrição, mas como tu disse, né, não dá para é só pensar que é um contratempo temporário, né, e que logo aí a disposição de professores, de escolas aqui da cidade para receber é muito grande, né, só em contatos. Eu tenho repassado as atividades, né, do grupo, tenho para os professores aqui da rede, eles, todas que podem, participam, porque acham sempre bem interessante, né, participaram de uma primeira promovida pelo Planetário da Unipampa, que teve um público gigantesco, né, e daqui da nossa região, várias escolas se envolveram. Eu tenho uma pergunta aqui que foi colocada, né, eu vou trazer para a gente falar sobre isso, né, quem quiser se manifestar, que é de um colega, meu colega aqui da FFS, que ele disse assim, que ele percebe, de um modo geral, uma ausência de professores das humanidades, né, da história, da filosofia, da antropologia, em trabalhos de divulgação como esse que a gente está aqui comentando. E ele pergunta se na nossa avaliação, na nossa percepção, isso está correto, né? E se sim, se seria interessante tê-los, né? Ter os professores dessas áreas das humanidades em projetos, em trabalhos de divulgação. Quem quer comentar?
Bom, posso comentar inicialmente, depois alguém que complementa, né? Essas são as perguntas boas. Eu acho que a pergunta começa, ela tem uma raiz epistemológica, história, que também é essa dicotomização do que é ciências da natureza, exatas, ou ciências humanas, né? Então, porque se a gente pensar numa concepção de ciência mais geral, acho que todo tipo de pesquisa que responde a algum tipo de demanda social, científica, tecnológica, tem uma razão de ser e uma contribuição, né, para dar, né. Nesse tipo de trabalho de divulgação científica, acho que a raiz disso é esse, não sei se baixo interesse, mas também a necessidade de a gente ampliar a formação, conhecimento na área de STEAM, na área de exatas. Então, acaba juntando o pessoal com essas formações, né, do pessoal da matemática, química, física, astronomia, engenharia, enfim. E eu acho que um pouco a tradição curricular das nossas formações, né, eu fico pensando, olhando aqui, certamente um antropólogo, um filósofo, um historiador, professores também teriam muito a contribuir, mas eu não sei até que ponto eles também se sentem confortáveis, porque uma coisa é a ciência que eu sei para mim, outra coisa é eu me sentir minimamente confortável para discutir esse tema, né? A gente tem, pelo menos muito marcado, nós professores ainda, mesmo que a gente superou isso, assim, um receio de dizer não sei, não, e essas perguntas que surgem em lives de astronomia é de todo tipo possível, tem coisa que pergunta, né, Guilherme, André, e o outro corre pesquisar, porque eles perguntam distância, velocidade de nave, coisas que não tem como a tua enciclopédia processar, né, então eu acho que isso também pode estar relacionado a um certo desconforto, e também a gente convidar esse pessoal, né, mas acho que a formação nossa com uma raiz disciplinar muito forte, talvez é um fator que marque isso, talvez eles não se vejam pertencentes a esses espaços, né, embora na Univates eles façam, né, dentro de projetos de extensão, mas dentro dos seus objetos de estudo, que não necessariamente o que nós, no nosso nicho, chamamos de divulgação científica, né. Eu posso voltar àquele assunto de políticas, né, porque, se eu não me engano, até 2017, a gente tinha o ProExt-MEC, né, era um programa de fomento à extensão universitária. E dentro desse ProExt-MEC a gente foi contemplado 2 vezes aqui, né, uma anterior à existência do planetário e a outra justamente quando o planetário estava para ser inaugurado. E nessa segunda vez, principalmente, a gente montou um projeto que envolvia gente de todas as áreas. E porque o que eu acho mais lindo da astronomia é isso, sabe? Fala qualquer área. E a gente vai te dar um exemplo de como a astronomia está relacionada. Então, a gente montou aqui com o pessoal da letras, com o pessoal da música, e, claro, com o pessoal mais próximo de química, de matemática, né, que fica mais fácil ainda de achar relações. Mas, então, eu acho que tem momentos que alguém tem que sair da sua zona de conforto. Como disse a Sônia, né, a gente vai receber perguntas que a gente não vai responder. A gente responde, daqui a pouco chega uma que tu olha assim, ó, desculpa, essa não vai dar. Amanhã eu te respondo isso, sabe? Deixa eu estudar antes de responder. E tem muitas perguntas que eles veem que eu respondo assim, ó, se tu me der essa resposta, eu te entrego o prêmio Nobel, porque o pessoal está procurando justamente isso. Então tem que trabalhar com astronomia é ter certeza que tu vai sair da tua zona de conforto. Uma vez eu estava num período de observação lá no LNA, durante a minha graduação ainda, né, fui lá para aprender a fazer observação com telescópio, e durante os dias tinha visita de escolas, né, e não é que uma menininha, cara, acho que ela não devia ter 5 anos, ela perguntou com quantas velas brilhava o sol. Eu fiquei assim, mas meu Deus, eu nem sequer tinha pensado que o sol podia brilhar como uma vela, e depois eu fui descobrir que, inclusive, existe a medida. Eu falei, meu Deus, como é que ela perguntou aquilo, cara? Como é que ela fez aquela pergunta? Tipo, esse tipo de pergunta é certo que a gente vai receber, né?
Mas desculpa te interromper, por favor. Não, tranquilo. A ideia é o bate-papo mesmo, né? Então, se para quem é formado em física, entrar na astronomia é uma aventura, não é qualquer um que tem uma excelente formação em física que vai topar entrar numa sala de aula e falar de astronomia. Porque a astronomia, como ela desperta paixões, né, tem a criança com 10 anos de idade que já assistiu todos os cosmos, né, que deu mais um seriado, mais alguma coisa, ela já assistiu, ela já leu, ela já sabe, né, e eles gravam as informações que não tem jeito de eu conseguir gravar. Eu lembro que o meu primeiro bolsista aqui na Unipampa, ele sabia o nome de tudo quanto é estrela. Eu mal e mal sei ali as Três Marias, o nome das estrelas, do Cruzeiro do Sul, das principais. O nome de estrela não é comigo, não. O guri sabia o nome de tudo quanto é estrela. Sei lá, eu acho que é 6 mil, em torno de 6 mil visíveis, ele sabia até as que não tem nome, ele sabia lá os HD 6.400. Então, é uma certeza de que a gente vai enfrentar, né, pessoas que sabem alguma informação, pelo menos, mais que a gente. Mas eu acho que quando tu tem as pessoas dispostas a sair dessa zona de conforto, né, de enfrentar essa aventura junto contigo, o negócio se torna maravilhoso. Porque daí tu envolve, como eu disse, né, o pessoal... teve aqui um colega da história, né, porque uma vez, lendo uma revista, eu vi uma fotografia. E daí, quando eu li o rodapé da fotografia, estava ali escrito eclipse em 1966 em Bagé. Peraí, eu tenho que descobrir isso. O colega da história, que fazia trabalho de pesquisa no acervo municipal aqui de Bagé, entrei em contato com ele e a gente passou a fazer essa pesquisa histórica junto, para investigar como foi esse eclipse solar. Né? Por falar nisso, está chegando mais um eclipse solar por aí. Claro que não vai ser cheio aqui pra gente, né? Daí não é a mesma coisa, mas tem algumas técnicas pra gente observar ele, pelo menos. E nós temos que investigar isso, porque em Bagé era um dos melhores lugares da época para se fazer a observação desse eclipse em 1966. Veio cientista do mundo inteiro para cá, para fazer pesquisa com o eclipse que estava acontecendo. Então eu fiz um trabalho com um cara da história. Daí teve o pessoal da música que trabalha com a gente, porque fazer música para Planetária é uma coisa diferente de fazer música. Então, existe um trabalho com isso. Então, quando tu começa a trazer o pessoal para fazer esse trabalho, né, a Andrea falou, vamos montar as oficinas junto, vamos fazer alguma coisa junto. A Dani tem lá o trabalho também, que envolve o pessoal da área de acessibilidade, que envolve o pessoal da área de comunicação. Então, a astronomia e o planetário, então, ela tem essa possibilidade, né, de trazer pessoal da antropologia para falar com a gente. Então, eu acho que vai lá, bate na porta do planetário mais próximo, bate na porta da pessoa com a mente aberta mais próxima aí, que vai ter lugar para trabalhar todo mundo junto, sem dúvida alguma. Eu queria comentar um pouco sobre isso, né? Eu acho que a gente está num viés aqui em que todos aqui vêm de uma área das ciências, ditas ciências exatas, né, ou ciências da Terra, mas ainda sob o olhar, né, do nosso viés, ainda assim a gente pode, né, procurar abrir os horizontes de entender que à medida que nós vamos cada vez mais nos especializando e mais conhecendo sobre cada área, a gente vai colocando ela nas caixinhas, né, e a gente precisa estar sempre se lembrando que isso é só uma maneira de atacar o problema, né, porque as ciências, elas estão todas interligadas. Como é que eu vou falar de ciências exatas, da física, né, se eu não trabalhar a questão da linguagem, dos símbolos? Os símbolos não são os símbolos matemáticos, né, eu preciso da língua portuguesa ou da língua na qual eu trabalho, né, aqui estamos falando em Brasil na língua portuguesa ou na língua de sinais, ou, né, como o Guilherme comentou, a gente aqui, lá em Bagé também, aqui em Porto Alegre, a gente tem uma interação com o grupo Incluir, né, o Planetário começou a estabelecer essa parceria com o grupo Incluir, que trabalha a Braille, que trabalha a tradução em Libras, né. A gente tem uma parceria, por exemplo, com um grupo que é sediado na Faculdade de Arquitetura, que se chama Com Acesso, que trabalha com comunicação alternativa, que é uma comunicação, uma linguagem que tu desenvolve através de pictogramas, desenhos,
para pessoas que têm problema, iniciou com uma questão de paralisia, que tu vai ter, que tu não vai conseguir falar, então a pessoa se comunica com apontamentos, né, mas tu pode trabalhar com essa comunicação em pictogramas com crianças não alfabetizadas, né, e também, assim, conversar, ou quem não tem, tem um analfabeto funcional, por exemplo, né, então, assim, é uma ciência, não é, porque é uma ciência, tu está pesquisando, tu está desenvolvendo conhecimento, está dando respostas, que está interagindo com a astronomia, né, e se a gente for pensar, quando a gente fala astronomia do ponto de vista também de um aspecto mais amplo, que não somente a cultura científica, mas o impacto nela nas culturas, como a gente chama a astronomia cultural, que vai conversar com a antropologia, com a sociologia, né, o planetário da URGS hoje, por exemplo, né, além da sua equipe multidisciplinar de servidores da universidade, conta com bolsistas que vêm da comunicação, jornalismo, tínhamos das ciências sociais, né, que agora não está mais lá, mas jornalismo, artes, né, exatamente, a gente quer fazer divulgação científica, a gente tem que entender como é que a gente comunica, como é que a gente atinge, isso que eu estou olhando só por dentro da astronomia, mas, né, olhando o nosso viés aqui, né, mas é importante a gente se dar conta que nesse viés, nesse olhar da astronomia, ainda assim nós precisamos, né, dessas outras áreas do conhecimento, né, o João estava falando aqui, as colegas também, sobre a relação com as escolas, né, então a nossa formação, a minha formação foi na área de astrofísica, não foi na área da educação, né, então eu vou interagir, eu interajo, não só no planetário, nos programas, aqui a gente tem um programa que foi aprovado no edital do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ciência na Escola, né, que é o Estrelas do Sul, então a gente interage com o pessoal da pedagogia, com o pessoal da educação, porque nós queremos ver como nós podemos contribuir, né, com a escola, dentro da realidade da escola, para qualificar o ensino de ciências, e eu preciso conversar com português, com história, com a sociologia, a gente precisa se dar conta que para resolver essas questões, e para conseguir incidir na escola, na qualificação docente, no aspecto do ensino e no aspecto da aprendizagem, a gente precisa fazer esse diálogo com as diferentes áreas, né. Esses dias tu fez uma atividade sobre astronomia cultural, né, Dani? Foi agora há pouco tempo, não foi? Não sei se eu olhei no YouTube, alguma coisa assim. Sim, a gente eu comecei a trabalhar aqui já há algum tempo, né, e nós a gente tem um programa de extensão também no Instituto de Física, que um pouco reúne isso, né, que é uma interação que acabou acontecendo entre o planetário, depois que eu fui para o planetário, o Museu da URGS, o Observatório Astronômico, que chama Astronomia Juruá, para comunidades indígenas, né, que é o Juruá, ou Jiruá, como os indígenas da língua tupi-guarani, mas especificamente o guarani se referem aos brancos, né, então a gente interage a partir da nossa astronomia ocidental, que é o que nós conhecemos, né, com a forma como eles se relacionam com a natureza e trabalham o céu, né, e aqui em Porto Alegre a gente realizou já em 2015 para 2016 um encontro de astronomia cultural que envolve, né, o pessoal da área da linguística, da antropologia, das ciências sociais, da astronomia, né, que a gente procura tanto interagir, aqui a gente tem uma relação mais próxima com uma aldeia, que é a Tecoá Pindó-Mirim, né, então tanto que tem uma escola indígena, né, que tem que seguir, tem o currículo tradicional, uma escola estadual, né, mas que busca interagir com essa comunidade, porque está dentro da comunidade também, entendendo as suas perspectivas, né, então a gente tem ali a parceria com a escola indígena e com a comunidade, então tanto a gente tentar traduzir, né, o currículo na área de física, de astronomia, de ciências, na perspectiva da astronomia enquanto ciência, e ao mesmo tempo aprender com eles como eles se relacionam com a natureza, os significados do céu, é uma coisa muito bacana, assim, eu acho que nos coloca uma outra perspectiva de interação, inclusive, com a natureza, né, e percebendo, acho que a coisa que eu mais aprendi a partir disso é que existem muitas formas de conhecer, né, a gente que tem uma formação na ciência, especificamente quando a gente fala da ciência das áreas duras, né, então, assim, a ciência, a tecnologia né, a meca, ferramenta poderosíssima, né, a gente está aqui conversando cada um num lugar a partir disso, né, mas é uma das formas de conhecer, né,
E ela responde a questões importantes, específicas, né? Para outras tantas não, né? E ser capaz de reconhecer isso, acho que é um exercício importante para nós também, né? É muito legal. Eu estou acompanhando agora, nesse semestre online, assim, nós estamos com o ensino remoto, estou acompanhando uma CCR de Antropologia da Ciência, com uma colega aqui da FFS, a professora Valéria Barros, porque a gente, né, tem um grupo de amigos, colegas aqui, nós temos a particularidade que a gente é uma universidade nova, a FFS, pouquíssimos anos, né, comparado com universidades que estão aqui conversando que tem bem mais tempo. Acho que a Unipampa talvez seja um pouco parecida com a gente em termos de tempo, né, mas um pouco mais antiga também que a gente já. 50% a mais de tempo já é um monte de tempo, né, Guilherme? Para quem tem 10 anos, para quem tem 15 já tá, nossa, dá 5 anos à frente, é um monte. E então tem uma particularidade que a gente tem, assim, o número de colegas é pequeno, e eu tenho colegas de todas as áreas possíveis, né? E a gente conversa muito, dialoga, e eu fui... Isso que tu está dizendo, estava falando assim, da necessidade da percepção, né, do nosso lugar de ver as coisas, de propor as coisas. Eu fui ficando, na verdade, tão, não vou dizer, não é desapontado conosco, enquanto sociedade ocidental, mas tão chocado que o quão pouco a gente sabia das coisas, que eu falei, não, eu preciso saber isso aí. Porque é impossível eu querer discutir coisas sem me localizar né, nessa estrutura toda. Eu só estou dizendo isso para assim, sintetizar o que me parece que foram as respostas todas positivas para a pergunta que o Gerson nos fez, né, no sentido de... Posso complementar? Claro, por favor. Já encerrou, Anderson? Desculpe. Não, eu só ia dizer que o que eu estava dizendo, que nós estávamos falando respondendo de forma positiva a ideia do Gerson, de que quão importante é que a divulgação científica tenha de todas as áreas, né, e se puderem ser congregadas, né, articuladas, melhor ainda, porque a gente consegue aí sim ter uma visão mais sistêmica e ampla, não tão parcial e tão limitada, né, das coisas, né? Então a participação de colegas de diferentes áreas, né, é sem dúvida fundamental. Não, o que eu quero falar é que a gente teve uma formação bastante, digamos, específica, né, de astronomia ou de física, né? Mas sabem que o Ano Internacional da Astronomia em 2009 foi um ano importantíssimo, né? Pois havia um vídeo de divulgação do Ano Internacional, né, da Astronomia, um vídeo muito interessante, e que realmente naquele momento eu comecei a ter bastante contato, né, com a história da astronomia, obviamente, né, o resultado das observações do Galileu, né, e a partir daí eu comecei a me interessar bastante, né, digamos, por essa história da astronomia, porque ela, em alguns momentos, quando a gente tem essa interação com as escolas, né, volta e meia a gente toca nesse assunto do Galileu, né. Então, nós da astronomia, eu acho que também é fundamental a gente ter essa, digamos, essas compreensões das observações do Galileu, né, no sentido de que foi um divisor de águas, né, para a evolução da astronomia. Então, o Ano Internacional da Astronomia foi fundamental, né, no meu ponto de vista também, para a gente ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a história da evolução da ciência, que está diretamente ligada à evolução da astronomia, né. 2009 ali, no Ano Internacional da Astronomia, foi o estopim para a gente ter hoje no Brasil o Dia Nacional da Astronomia, né? Ele começa as tramitações, as proposições para que nós tivéssemos uma lei que instituísse o Dia Nacional da Astronomia a partir de 2009, a partir do Ano Internacional da Astronomia, né? Então, realmente, tem reflexo, estamos aqui como resultado disso, né? Conversando e promovendo atividades.
Eu acho que a gente falou, nossa, já estamos 1h30 de live, pessoal. O tempo foi, né? A gente nem vê passar. Acho que a gente falou de coisas muitíssimas interessantes. Acho que uma coisa que perpassou assim todas as falas, né? Foi a importância da extensão, tanto para a formação, eu acho que para a formação dos nossos estudantes, mas para a formação de professores, para a formação de professores da educação básica, mas dos professores que vão atuar no ensino superior, e como um contato, né, de mão dupla aí com a sociedade, né? Acho que a Sônia falou uma coisa que eu achei muito interessante, ela falou assim, a gente aprende tanto lá com o curso de astronomia que eu nem sei se é extensão, não, é porque vocês estão aprendendo que é extensão. É justamente por isso que é extensão. Quando chega nesse ponto que nós estamos fazendo uma extensão bem feita, que está conseguindo né, atingir seus objetivos. Eu tenho um defeito de formação muito grande, né? Eu não tive contato nenhum com a extensão durante a minha graduação, né? Eu fui conhecer extensão universitária posteriormente, quando comecei a atuar como docente já na Unicinos, foi a primeira universidade onde atuei como docente sem ser substituto, né? Substituto na URGS é trabalho, era estágio, né? Estava estagiando lá como docente. E então acho que esse processo que nós estamos agora, né? Todas as universidades de curricularização da extensão, ele vai ser uma mudança muito significativa. Porque aquilo que, de certa forma, pode hoje, né, não fazer parte dos percursos formativos dos estudantes universitários, dos professores, vai estar, né, obrigatoriamente no currículo, fazendo parte da formação, e eu acho que isso é um passo importante, assim, né, e acho que para a área da astronomia e por tudo que nós estamos falando aqui, para várias áreas, nós temos aí um caminho bom, né, para trabalhar essas questões, tudo que tem colocado aqui, e dar conta tranquilamente disso aí da curricularização, né? Então, eu não sei se você tem que comentar mais alguma coisa. Por favor, Dani, eu sei que tu ia falar ali, eu te interrompi. Tu trouxe isso, eu queria comentar uma coisa sobre esse aspecto da extensão, né? Se a gente for pegar a definição do que é extensão, né, na Política Nacional de Extensão, ela vai trazer que é a relação, né, a ação externa dessa instituição de ensino superior com a comunidade externa. Né? Não que tu não possa realizar isso para dentro, mas ela se torna extensão quando ela acontece, né, para fora dos muros, né, dessa instituição de ensino superior. E eu acho que o estabelecimento disso, trazendo para o nosso currículo, né, que quando a gente vai pensar nas horas, na parte de administrativa, dá um pânico geral, né, meu Deus, eu já tenho hora disso, hora daquilo, tem a hora teórica, a hora prática, né, é um esforço de quem está trabalhando nas comissões de graduação, enfim, de entender, tu não está botando uma carga horária a mais, mas que a gente precisa enxergar o currículo e trazer para dentro do currículo a diversidade da sociedade. Né? Eu acho que isso que a Sônia falou é verdade, a gente está lá aprendendo, né? Embora a universidade seja algo jovem na história do país, né? Mesmo se comparando, né, uma universidade da Fronteira Sul, uma Unipampa, que são jovens, mas a universidade, comparando, né, com a Europa, mesmo com a América do Norte, né, é uma história recente no Brasil, mas a universidade, ela se constrói na perspectiva de um setor social que ocupa essa universidade, né? Mas ao mesmo tempo a universidade todas, né, não só falando das públicas, né, porque as universidades privadas, as comunitárias, né, a gente até um determinado período, em especial as mais tradicionais, a gente vive um período recente em que tu passa a ter universidades privadas que com o objetivo de lucro, que há algum tempo anteriormente não era possível, né, então a gente tem UCs, né, a gente tem temos aqui os exemplos, né, Univates, UCs, né, a Universidade de Caxias do Sul, que tem uma tradição também de, assim como as instituições públicas que estão nas suas comunidades, né, e impactam nas suas comunidades, desenvolvendo essa região também, né. E a extensão, até pela origem da própria universidade, ela é a possibilidade que a gente tem
de beber na realidade local, né, e trazer a diversidade da realidade local de forma mais aprofundada para dentro da universidade, né, e assim, formando a nós mesmos também docentes, né, não só os nossos estudantes, né, eu acho que isso é exatamente isso, né, no momento que a gente pensa assim, eu comento muito do nosso curso de Física aqui da licenciatura do Instituto de Física, que passou por uma reforma e hoje os licenciados, eles vão passar por vários estágios nas escolas ao longo do curso, mas até então isso só acontecia no último semestre, né? Como é que eu formo um professor que passa 3 anos e meio sem botar o pé na escola e por 6 meses depois vai sair e vai para a escola, né? Não tem cabimento. Isso estou falando da licenciatura, mas eu posso falar das áreas que são aplicadas também dos profissionais, né? Das engenharias, da medicina, né? Eu vejo muito, a gente tem aqui os encontros de extensão, e eu já fiquei chocada, assim, de ouvir estudantes da medicina dizendo assim, nos relatos, nos diálogos que aqui nós temos, né, da extensão, não, a extensão, com o projeto de extensão, eu entendi o impacto meu como médico na comunidade, eu fico olhando, mas, gente, como assim, né, como é que o curso não está mostrando um médico, uma médica que está se formando, que vai atuar na vida da pessoa naquela comunidade e se forma só percebendo isso a partir de uma ação de extensão, e aí a gente vê a importância, né, da curricularização da extensão, nesse sentido de que a gente precisa beber, né, no que acontece na sociedade, trazer para a universidade para refletir, para reconstruir, para trazer isso na linguagem da ciência de cada curso e voltar de novo para a sociedade com esses profissionais, né. Faz esse comentário. Eu acho que é tipo uma rotatória, né? A extensão é tipo uma rotatória que tem entrada e saída para tudo quanto é lado. Porque a gente aprende com o aluno, a gente aprende sobre o aluno aprende com a gente, ele aprende sobre a gente aprende com a comunidade, a gente aprende sobre a comunidade. É como se fosse uma rotatória que todo mundo se encontra naquela rotatória e todo mundo aprende sobre todo mundo, né? Eu lembro de um caso que é um extremo, assim, né, de que uma aluna disse que para ela a melhor coisa de ter participado do projeto lá antes de ter planetário é que ela perdeu o medo de subir uma escada caracol que a gente tinha que subir para montar o telescópio num terraço. Aonde que uma sala de aula vai te ajudar a perder o medo de subir uma escada, né? Claro que é um exemplo esdrúxulo, assim, né, não tem nada a ver a história, mas é só para exemplificar como a gente pode aprender tanta coisa, né? É uma carona que você vai dar pro seu aluno, né, pro seu bolsista, para ele poder voltar para casa, porque a observação terminou tarde da noite, e aí você vai descobrir onde ele realmente mora. Você vai descobrir por que ele chega atrasado na aula, que não é por má vontade, não é porque ele é relaxado, não é por nada disso. Você vai descobrir que ele mora num lugar que, para chegar, ele não consegue chegar antes daquilo. Você vai descobrir que o seu aluno mora com a família inteira, você vai descobrir o que está acontecendo, o seu aluno vai descobrir que você também tem uma família, que você também tem horas que você tem que dizer não dá, porque agora eu tenho que atender a minha família. Você vai descobrir coisas sobre a comunidade vai descobrir coisas sobre você. Então, a extensão, ela te dá essa possibilidade que não tem sala de aula que permita. E, além disso, ela vai te ensinar tudo aquilo que a sala de aula pode te ensinar. Então, a curricularização da extensão é um caminho que, para as instituições que souberem trilhar esse caminho, vai ser algo realmente fantástico. E também essa oportunidade, né, estão falando assim da gente, que foi comentado anteriormente, a gente discutir discutir ciência com as pessoas, né? Esse projeto aqui que nós estamos aqui conversando na Marcha pela Ciência surgiu com uma ideia, como tu falou no início, né, Guilherme, de marcha mesmo, assim, pela ciência, foi promovido a partir de uma ação da SBPC, né, que fez ali uma marcha virtual pela ciência. A gente participou enquanto grupo de colegas aqui para fazer algumas atividades, e depois vamos continuar, porque isso não pode ser só agora, né?
porque também nos dá essa oportunidade de dialogar com as pessoas, porque estamos presenciando um momento meio complexo, né, das pessoas dizendo que tem nanorobôs e que a gente vai virar antena 5G se a gente for vacinado, né? E daí tu tem que conversar com as pessoas sobre isso, porque esse tipo de coisa tá sendo disseminada de forma muito, muito intensa e muito grave, e eu penso que a gente tem esse dever e esse papel a cumprir, de dialogar e dizer, peraí, vamos conversar sobre quais são essas afirmações, né? E daí nem necessariamente para falar de uma área da ciência, mas sobre uma postura, né? Sobre uma postura de questionamento, de criticidade sobre a informação, de tentar descobrir, mas isso aqui tem alguma razoabilidade, o que está querendo dizer com isso aqui, né? Então, acho que isso é um papel importante e que também é aberta essa porta, esse caminho através aí da extensão. Sabe, Anderson, só aproveitando essa questão, né, eu costumava sempre ir num programa de rádio aqui para divulgar as nossas atividades, e daí sempre vinha a brincadeira da Terra plana, né, só para implicar comigo, ou ele falava que ia chover na noite de observação, ou ele vinha com a história da Terra plana. E, primeiro, essa questão de extensão, a gente entender a comunidade, né, eu sempre respondia para ele, tu precisa entender que não é simples compreender que a Terra é esférica, né, não é uma coisa trivial. E se tu parte do pressuposto que é uma coisa trivial, tu vai dar com os burros na água. Tem que entender. E quando tu entra em contato com a comunidade, tu percebe que realmente não é uma coisa trivial a Terra ser esférica, né? Então, essa história da Terra plana, né, ele sempre brincava comigo, eu falava, não é uma coisa tão simples assim, né, de aceitar que a Terra é esférica. Mas eu sempre terminava respondendo, quer acreditar que a Terra é plana? Acredita, mas vacina teu filho. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar num estágio, né, de tamanha irresponsabilidade, né, não tem outro nome, né, de tamanha irresponsabilidade de pessoas que fomentam propositalmente uma descrença na ciência, especificamente com relação a vacinas, né. Isso é uma irresponsabilidade que mata, né, que deixa sequelas, que eu acho terrível, e é uma coisa que está acontecendo, não é privilégio do Brasil, é uma coisa que acontece em escala mundial, né, pessoas que têm como projeto fomentar fake news contra a vacina para que as pessoas não vacinem seus filhos. Isso daí eu acho que é a maior irresponsabilidade que podia estar acontecendo no momento. Eu não quis colocar antes ali, a gente falar de Terra plana, porque estamos aqui comemorando, né, o Dia Nacional da Astronomia, né, mas tu tem razão, né? Eu falei isso com os alunos da Fundamentos do Introdução à Astronomia esse semestre, a primeira aula, eu falei para eles assim, quais evidências vocês poderiam dizer que a Terra não é plana e que ela se move? Não são coisas triviais, e quando a gente imagina a trivialidade e aquilo que eu estava falando, né, da necessidade de tu saber de onde tu está falando, né, a gente tem anos de estudo, a gente tem um olhar aguçado para entender que quando eu estou olhando o telejornal e eu estou em Porto Alegre e já está mais claro, e o telejornal está passando uma informação lá de Uruguaiana, ou de Buenos Aires, e está escuro, porque isso é um reflexo da esfericidade da Terra. Mas isso não é simples, né? E ao entender isso modula a forma como a gente interage com as pessoas, que a gente dialoga, e acho que isso tem importantes reflexos, né? Acho que isso é fundamental. Mas acho que, não sei se os colegas querem colocar mais alguma coisa, acho que a gente passaria a noite inteira, que eu acho que eu teria várias coisas para comentar sobre isso, mas a gente não vai terminar hoje, né? Eu ia começar já com a frase de que informação não é conhecimento, né? E por isso tão importante a escola e tão importante a gente pensar no ensino, né? E nos processos de aprendizagem de ensino,
de que informação não é conhecimento, né? E saber transformar a informação em conhecimento é um processo, né? E também é um processo que nos permite observar o nosso entorno e tirar conclusões, né? Porque eu acho que nesse assunto específico, o único comentário sobre a Terra plana, né? Quando as pessoas acreditam nessas fake news de que a gente só sabe que a Terra é plana porque tem imagem de satélite, é um grande absurdo, né? Porque é a total falta é o desconhecimento do próprio processo histórico do conhecimento, da nossa existência sobre a superfície terrestre, seja ela plana ou esférica. E aí, então, dá pra gente ficar umas 10 horas falando sobre isso, né? Não, acho que a ideia do Guilherme, que tinha sido fazer isso num bar, ia ser boa, né? Porque daí sim, a gente ia passar a noite conversando, né? Os temas, né, eles começam assim, os temas igual café, os temas começam a surgir, a gente vai ficando com a vontade de conversar, né? Mas isso também é um convite para que quem está nos acompanhando, né, seja ao vivo ou quem vai ver os vídeos posteriormente, acompanhe aí os canais do Planetário da URGS, do Planetário da Unipampa, dos projetos e do Planetário da Univates, da UCS, né, do projeto Na Marcha pela Ciência, porque é esse debate, é essa discussão que a gente está querendo promover, né, que a gente está querendo está fazendo, né, já estão num caminho mais, como eu falei, mais longo que o nosso aqui da UFFS, mas estamos também entrando nessa marcha aí pela ciência. Passaria o resto da noite aqui dialogando com vocês, mas como já estamos chegando em 2 horas de live, eu acho que é melhor a gente encerrar por aqui e permanecemos para outros debates, né? Já ficou o convite para a Dani, para a Sônia, para a gente debater e conversar um dia sobre meninas na ciência. Acho que isso é um tema interessantíssimo para a gente conversar para um outro momento. Então, obrigado, né? Agradeço a todos por a participação, por essa conversa de hoje à noite. Saí bem feliz dela, né? Tive que fazer vários movimentos para trocar a hora de aula e tal, para fazer atividade, mas valeu a pena completamente. Foi muito, muito bom. Obrigado a todos. E continuamos. Nos vemos. Um abraço, gente. Prazer ver a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Vou colocar um sonzinho aqui para enquanto a gente se despede. Que legal.